sua Bíblia em 1 Samuel 30, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Primeira Samuel 31. Quem já achou, levante a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala com todos nós através da tua palavra. Não deixe ficar nada sem entendimento. Que tudo que ela ouvir com clareza ela entenda. Que não fique nenhuma dúvida, mas que em nome de Jesus o Senhor use a minha boca e que através da tua palavra esse povo seja abençoado. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre um momento muito difícil que Davi viveu. Davi teve muitas vitórias. Você conhece a história que ele venceu Golias, ele venceu o urso, ele venceu o leão, ele enfrentou várias batalhas e ele venceu muitas batalhas. Mas teve um momento na vida dele que ele teve que sair de Israel e pedir ajuda aos inimigos, aos filisteus, que cedeu um lugar para ele ficar em Ziclag. Esse foi um momento difícil porque Saul estava perseguindo muito Davi. E Davi não viu outra coisa que poderia ser feita a não ser buscar ajuda com os filisteus. E deram esse lugar para Davi. Os príncipes filisteus ficavam desconfiados de Davi, mas cederam lugar para ele, e ele ficou nesse lugar chamado Ziclag. A Bíblia diz assim, 30 versículo 1, vamos ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido Sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de quê? De apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha para mim, por favor. Davi ficou em Ziclag, certo? Ele tinha ido para uma batalha. Quando ele retornou para casa, ele se deparou com tudo queimado. Eu nunca vi uma pessoa enfrentar uma batalha e pedir a Deus outra pior. Você já viu? Alguém chegar e falar assim: Deus, depois dessa guerra eu quero uma maior. Depois dessa luta manda uma dobrada. Eu nunca vi ninguém pedir isso. Ele tinha acabado de vir de uma guerra,
E quando ele chegou aonde ele pensou que ia encontrar paz, aonde ele pensou que ia descansar, aonde ele pensou que ia estar tudo bem, ele se deparou com tudo queimado. Você sabe que é num dia você ter tudo, no outro dia você não ter? Mas nada foi o que Davi viveu. O fogo queimou tudo. Tem gente que tinha carros, tinha casas, tinha terrenos, tinha funcionários, tinha empresas, e de repente veio a falência, veio uma situação crítica, difícil, e ela perdeu tudo. Tem gente que viu tudo sendo destruído, queimado. Sabe aquela situação que você não estava esperando? Sabe aquela situação que você demora para acreditar que aconteceu? Sabe aquela situação que você nunca imaginou que iria viver? Foi o que Davi estava vivendo. Chegou em Ziclag, viu tudo queimado. E aqui não era só uma perda material. Aqui nós estamos falando da família de Davi que foi sequestrada e dos homens também que estavam com ele. Quando atinge filhos, família, é difícil. Eu já atendi homens que a tristeza dele não era nem o nome dele que ele tinha sujado, era o nome da esposa, era o nome dos filhos. Ver familiares passando por coisas que você não gostaria é difícil. Há quem já teve condições de ajudar muito a família, hoje não tem condições de pagar o plano de saúde da mãe, do pai, talvez nem o seu próprio. A situação que Davi se deparou foi crítica. Esse capítulo começa pesado. Esse capítulo começa com algo que ele não queria que acontecesse. Ele já tinha vencido muitas lutas, mas não imaginava que iria enfrentar aquela luta. Eu não conheço você, mas nós podemos tirar lições com Davi, que viveu um momento cruel, difícil demais, e os homens que estavam com ele ficaram contra ele e começaram a falar em apedrejar e matar Davi. Mas Davi fez uma coisa que pode nos ajudar. Leia o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi quem? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Olha para mim, por favor. Aprenda aqui uma coisa. Davi se deparou com uma cena que ele não gostaria. Ele deve ter imaginado que poderia acontecer qualquer coisa menos aquilo. Davi estava voltando da guerra e viu tudo queimado, estaca zero. Se viu ali numa situação de apuros, e de repente os homens dizendo: vamos matar Davi, a culpa é de Davi. Aprenda a não ficar culpando os outros, e quando você errar, aprenda com seus erros, e saiba que tem lutas que você enfrenta que não são lutas por consequências de erros. Tem lutas que você enfrenta que não tem nenhum erro, e se você ficar procurando erros, você não vai achar. Mas Deus permite que você enfrente certas lutas. Davi, enquanto estava sendo ameaçado, enquanto estava vendo o exército dele se voltar contra ele, ele foi buscar Deus. Está sendo invejado? Busque Deus. Está sendo ameaçado? Busque Deus. Está enfrentando um momento difícil? Busque Deus. Está correndo risco de morte? Busque Deus. Está vivendo um momento cruel? Deixe caluniarem, deixe ameaçarem, deixe desejarem o seu mal. Busque Deus, que Deus cuida de tudo.
Amém? Aprenda a buscar Deus. Nesse caso aqui, Davi tinha errado, porque ele não deixou uma quantidade de homens para defender a família. Ele foi para a guerra e deixou a família descoberta. Aprenda a não dar lugar ao diabo, porque quando o diabo vê brechas, ele entra. Vá trabalhar, vá para a luta, mas saiba deixar certos problemas da porta do seu quarto para fora, para não esfriar seu casamento, para não trazer brigas para dentro de casa. Saiba deixar problema do lado de fora, para você dar atenção a quem fica esperando você chegar em casa, seu filho, sua filha. Aprenda a não deixar brechas na sua família, para que você não seja aquele tipo de pessoa que arrebenta na vida econômica, mas tem a família arrebentada. Tem equilíbrio. Tudo que desequilibra tem um diabo agindo. Equilíbrio. O senhor quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Trabalhe, lute, mas também dê atenção à sua família. Não fique dando desculpas, porque eu estou de cabeça quente, nosso casamento está frio, porque eu estou muito esquentado esses dias. Nada disso. Você pode esfriar essa cabeça no seu casamento. Você pode ter mais uma pessoa do seu lado para te apoiar, se você souber deixar os problemas do lado de fora. Todo mundo enfrenta problemas, e se você usar a fé com inteligência, os problemas não vão destruir sua família. Mas Davi foi buscar Deus. Ele não saiu na força da vingança, ele não saiu na força do ódio, ele não falou, peraí que eles vão ver. Nada disso. Eles ficaram chorando, choraram até demais. Tem problema chorar? Não. Eu também choro. O Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, a Bíblia diz que na morte de Lázaro, ele chorou. Mas a Bíblia diz que ele chorou, mas em seguida ele reagiu e mudou aquela situação. Eu também já chorei. Eu já falei para vocês que quando eu montei um comércio, antes de eu entrar na obra, eu montei um comércio e eu fui assaltado. Quando eu abri o comércio, que eu olhei as prateleiras vazias, a lágrima desceu. E se eu ficasse chorando, ali eu quebrava. Eu tive que lavar o rosto, eu tive que tirar forças da fraqueza. E os primeiros fornecedores, você que já conhece a história, você sabe, eu não contei para ninguém. E eu fui comprando mercadorias a crédito para poder encher de novo o comércio e não quebrar. Não tem problema chorar. O que não pode é ficar chorando o tempo inteiro. E eles ficaram chorando, e as forças foram acabando, e os inimigos foram se distanciando. Só que Davi fez uma coisa, ele foi consultar Deus. Não haja precipitadamente, não haja no sentimento. Ele poderia confiar no exército dele e falar, vamos atrás. Ele não fez isso, ele falou, vou consultar Deus. Enquanto estavam querendo o mal de Davi, ele estava com Deus. Se enquanto estiverem querendo o seu mal, você estiver com Deus, ninguém vai conseguir fazer mal para você. Queriam matar Davi, mas Deus não deixou. Podem querer muitas coisas contra você, mas Deus não vai deixar. Davi consultou a Deus e Deus deu uma direção. Consulte Deus. Aprenda a buscar direção em Deus. E quando Deus te der uma direção, pode ir, que vai dar tudo certo. Deus falou. Deus falou. Ele disse, perseguirei eu o bando. Pode perseguir que você vai alcançar. Na hora que Deus falou, olha aqui o versículo 9, por favor. Deus acabou de falar que ele ia alcançar e ia libertar todos, né? O que é que ele fez? Continuou chorando. O que é que ele fez? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam,
passar o ribeiro de Besor. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar, deixa a Bíblia aberta. Olha para mim, para você entender. Davi tinha 600 homens. De uma vez, ele perdeu 200. 200 cansou, 200 não continuou com ele. 200 disse: eu não consigo ir, eu não tenho forças, eu estou muito cansado. E Davi foi com os 400. Você tem 600 funcionários. Num dia só você perde 200, é fácil? Foi difícil para ele. Davi viu 200 ficarem, mas ele foi com os 400. Não tem problema quantos você perdeu, quantos clientes, quantos funcionários. Se Deus é com você, você recupera tudo. Não importa se você tem menos funcionários, menos mercadoria, foi para um lugar menor, não importa. Se Deus está com você, Deus faz mais com menos. Deus é Deus. A quantidade não faz a diferença com Deus. Não desanime porque agora você recomeçou, porque agora você está em um lugar muito pequenininho, porque agora você está começando do zero, mas vá com Deus. Davi foi com Deus. Deus deu a direção, Deus disse vai, então Davi foi com tudo. Preste atenção, por favor. Dá uma olhadinha se tem alguém dormindo aí do seu lado. Fala, acorda aí. Porque tem gente quando acabar o culto se perguntar: o que é que o bispo falou? Eu não sei não. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, eu sei que o horário é difícil, mas se esforce, sente direito, descruze os bracinhos e preste atenção na palavra, porque vai te fortalecer. Amém? Você tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem de quê? De ouvir. Escute isso, por favor. Por favor. Davi, ele não tinha dúvida se eu vou com 600, se eu vou com 400, se alguns vão me deixar no meio do caminho, não importa. Deus falou que eu ia chegar lá e eu ia ter a vitória, então isso vai se cumprir. Aprenda a pegar a promessa de Deus e trazer para a sua vida. Lute com a fé apoiado na promessa. Deus, o Senhor prometeu, Deus está escrito, Deus, eu estou indo porque eu creio. Eu quero ver essa palavra falhar. Pode não se cumprir hoje, pode não se cumprir amanhã, mas uma hora vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. E Davi, quando viu 200 ficarem, ele partiu. Versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe o quê? Deram-lhe a surra? Deram o que para ele? Pão, e comeu. E deram-lhe mais o que? A beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido o quê? Olha para mim, por favor. Davi estava num momento difícil, mas ajudou uma pessoa. Tem gente que está enfrentando momentos difíceis, mas mesmo assim ainda ajuda os outros. E Deus, Ele considera isso. Ele abençoa quem é generoso. Davi nem sabia quem era, mas fez o bem. Quem é de Deus pode estar enfrentando um momento difícil, mesmo assim ainda ajuda os outros. Ele ajudou esse homem. Tinha 3 dias que ele não comia nem bebia água. Aí diz assim, versículo 13: então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? Em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de quem? De meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando,
por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha para mim, por favor. Você pode estar enfrentando momentos difíceis. Se você é uma pessoa de fé, você vai ver coisas acontecendo que não fica nenhuma dúvida que foi Deus. Davi teve uma perda significativa, 200 homens, mas apareceu um inimigo que ajudou ele. Um inimigo. É tão forte que tem momentos que Deus faz até inimigos ajudar. Quem quer fazer mal acaba fazendo bem. Aqui não resta dúvida que foi Deus. Ele alimentou aquele homem e aquele homem guiou ele aos inimigos. E quando ele chegou aos inimigos, os inimigos estavam fazendo festa. Mas Davi acabou a festa dos inimigos e começou a festa dele. Que acabe a festa da miséria na sua vida e comece a festa da prosperidade. Que acabe a festa da humilhação, da vergonha e comece a festa da honra. Que comece em nome de Jesus a sua festa e não a festa do mal na sua vida. Davi viu os inimigos fazendo festa. E olha o que ele fez. Olha só. Parei no versículo 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fizeram o quê? Fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou o quê? A trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de quem? De Davi. Olha para mim, por favor, para você entender. Eu vou continuar. Davi viu os inimigos fazendo festa, pegou a palavra que Deus disse que ia dar vitória e partiu para cima. Venceu os inimigos. Por isso que tem esse salmo: persegui os meus inimigos e o alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Davi escreveu esse salmo por causa desse momento que ele viveu, difícil, muito difícil. Mas ele acabou com a festa dos inimigos, pegou a família dele, pegou todos os despojos que os inimigos tinham vencido de outros povos e também dele, e voltou. Eu fico imaginando, pensa comigo, uma história que começou tão feia, acabou tão bonita. Uma história que começou com uma grande derrota, com um ataque que ele não estava esperando. Uma história que começou triste, ela termina com a grande vitória. Porque com Deus é assim. Você pode estar vivendo um momento da sua vida dificílimo, complicadíssimo, mas pode terminar tudo bem se você crer. Porque Deus não muda. Ele diz: eu, Senhor, não mudo. Deus é o mesmo. Depois você lê em Malaquias 1:6, ele não muda. As pessoas mudam. Tem gente que é com você uma coisa hoje, amanhã já é outra. Tem gente que de manhã te dá uma palavra, de tarde muda. Mas Deus não é assim, Ele é o mesmo do passado. Ele honra, Ele é Deus de restituição. Ele é Deus que pode trazer de volta coisas pequenas e grandes que você perdeu. Davi estava voltando para Ziclag, não humilhado, não de cabeça baixa, não triste, mas honrado. Deus pode fazer você voltar para lugares que você foi humilhado. Deus pode fazer você voltar honrado, de cabeça erguida, respeitado, porque Ele é Deus. Agora olha o espírito de Davi. Olha só, para terminar, parei aonde? 21. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor.
Estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em quê? Em paz. Agora olha só: então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do que libertamos, mas que leve cada um a sua e seus, e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 25. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até quando? Até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo para quem? Aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Olha para mim, por favor. Olha o espírito de alguns homens que estavam com Davi. Quando viram aqueles 200, falaram assim: não, vocês não foram com a gente, vocês não foram. Pegue a família de vocês e vai embora. Vocês não têm direito não, o despojo não. Nós que lutamos, vocês não lutaram. Você conhece gente que faz questão de poucas coisas? Você conhece gente que briga por causa de pouco? Você conhece gente que tem esse espírito, que não gosta de dividir, que não gosta de abençoar os outros? Davi, quando viu os homens brigando, disse: não, quem nos deu a vitória foi Deus. Pode dividir para eles. É estatuto agora em Israel, e isso dura até hoje. É estatuto. E tem mais: pega do despojo e abençoa os anciãos também, os amigos também. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa de fé, Deus ainda vai te dar condições de abençoar muita gente. E tem gente que abençoa mesmo, tem gente que tem prazer de abençoar até pessoas que um dia te decepcionaram, que um dia falaram de você, que um dia não foi leal contigo, mas você não guardou nada, porque o seu Deus te deu vitórias, mesmo essa pessoa te deixando na mão, mas você não guardou nada, e por ter um coração de Deus, então você quer abençoar os outros. Davi abençoou. Davi falou: não, vocês têm direito também, pode pegar. Eu não quero só para mim, não tem espírito egoísta, não tem espírito de pensar nos outros, porque isso te abençoa também. Quando você é uma pessoa de fé e você faz bem a alguém, você se alegra mais do que a pessoa. Quando você pode fazer alguma coisa por alguém, você faz, e você é uma pessoa de Deus, você tem mais alegria do que a pessoa que recebe, porque Deus te abençoa e você tem condições de dar. É Deus que abençoa. Eu sei que Davi voltou para Ziclag e voltou honrado. Eu sei que a história começou horrível, mas terminou bonita. Diga: minha história vai terminar bonita. Fique em pé, diga: minha história vai terminar bonita. Diga: eu vou restituir, Deus vai me restituir o que eu perdi. Você crê nisso? Ou vai ficar chorando o tempo inteiro? Vai parar de chorar? Vai parar de ficar questionando Deus? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu não sei porquê. Eu sei que Deus é com você e vai guiar você. Não sei porquê. Não me pergunte. Tem gente que me faz umas perguntas como se eu soubesse tudo. Eu não sei tudo. Davi, ele não ficou: poxa Deus, mas por que acabei de vir uma guerra, de uma guerra e vem outra guerra. E tem momentos que é assim.
Tem momentos na vida que acaba uma guerra, já começa outra, mas tem momentos que nenhuma acaba e já surge outra, e você fica em 2 frentes, 3 frentes, 4 frentes, é na saúde, é no trabalho, é na família, é na vida econômica. Diga, mas Deus é comigo. Se você crê que Deus é com você, pode se levantar muitas guerras, mas todas você vence, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Seja forte, seja forte. Reaja de uma maneira forte. O baque foi grande, ele não estava esperando, mas ele consultou Deus e conseguiu encontrar forças. Você tem que sair daqui hoje animado, você tem que sair daqui de cabeça erguida, você tem que sair daqui forte. Deus é comigo, não sei quando é que eu vou conseguir recuperar tudo, mas um dia eu vou, porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não sei quanto você perdeu, mas eu sei que nosso Deus tem mais para te dar. Nós vamos orar agora. Eu não quero ver você chorando, sabe, resmungando, lamentando pelos cantos. Não é isso que sua mulher quer ver. Ela quer ver um homem forte. Não mostre fraqueza agora. Seu marido quer ter do lado uma mulher forte. Seu pai e sua mãe quer ter filhos fortes. Seu filho, sua filha quer ver um pai forte. Eu vi o pai dando testemunho, falando assim: hoje meu filho pode ter o que ele quiser, mas ele nem sabe o que eu já passei. Ele nem sabe o que eu já passei, o que eu já vivi, porque eu tive que enfrentar um momento que eu tirei força das fraquezas. Quer dizer, são pessoas que a reação delas agrada a Deus. Quando Deus viu Davi buscando ele, pedindo a direção, Deus deu força, Deus guiou, Deus fez ele encontrar um inimigo. Ele perdeu 200, mas um que ele encontrou deu a direção. Você pode ter perdido muito, uma direção que Deus te dá recupera. Um dia que Deus te abençoa e muda tudo. Uma pessoa que Deus usa. O diabo pode ter usado muitas, mas uma pessoa que Deus usa faz a diferença. Você pode estar cercado de tudo que é lado, estão cheios de pedras para te apedrejar, para te matar, estão cheios de maldades, mas Deus está vendo você aqui buscando Ele agora. Ele vai te livrar, Ele vai te livrar. O diabo estava ali, colocando na cabeça dos homens: mata Davi, porque o ser humano é assim, quando der errado procura logo um culpado, quando der errado procura logo uma solução em Deus, não ficar culpando os outros. Davi consultou a Deus, mas ele fez uma oração tão forte, que quando acabou aquela oração, ele estava com uma força tão grande, ele estava convicto que ele ia enfrentar uma luta, mas ia terminar bem. Depois dessa oração, eu quero que você esteja forte, como Davi, sabendo que esse ano você vai enfrentar lutas. Diga, mas vou terminar bem. Fala com fé: eu vou terminar esse ano bem. Nós vamos orar agora. E se você está como Davi, eu estou, bispo, eu estou. Tomei um baque forte, tomei um prejuízo grande, sabe, sofri um ataque, misericórdia, mas eu creio que Deus é comigo e vai me ajudar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, vem fazendo dessa canção a sua oração. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim, luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei, nada temerei. comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. nada, Não recuarei, nada temerei, nada temerei. comigo. Está o Senhor. Amém, amém, amém. Nós vamos orar agora. Abre os olhos, olha para mim. Quando você cantar, canta com fé. Coloca aí a parte que nós começamos a cantar. Coloca aí, coloca aqui para mim, por favor, a primeira parte. Olha o que nós cantamos: sei que não estou sozinho nessa guerra. Bispo, mas me deixou marido, me deixou funcionário, me deixou gerente, agora o senhor não sabe, o supervisor aprontou comigo. Agora não interessa, com você está o Senhor. Amém? Quando você cantar, sei que não estou sozinho nesta guerra,
Ele luta por mim. Coloca outra parte aí. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor. É isso que o diabo teme. Quando você está enfrentando o inferno e da sua boca sai o seguinte, ó: Deus está comigo, comigo está o Senhor. Está tudo contra, estão lá as dívidas, estão lá os problemas, estão ali as ameaças, estão ali os invejosos, mas vai ficar tudo aí, porque Deus está comigo, eu vou vencer tudo. Amém? Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante com toda a sua força: sei que não estou sozinho. Não estou sozinho nessa guerra. Ele luta. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta. Ele luta por mim. Não recuarei. Não recuarei. Nada temerei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Comigo Está o Senhor. Não recuarei. Nada temerei. Comigo está Está o Senhor. Comigo Está o Senhor. Ó Deus, que respondeu Davi, que viu que ele estava num momento difícil. Deus que viu as ameaças contra ele, a maldade contra ele, queriam ele morto, estavam culpando ele por uma coisa que ele não tinha culpa. Tem gente sendo culpado de uma coisa que ela não tem culpa, caluniado, difamado, perseguido. Tem gente sendo invejado, tem gente sendo ameaçado, tem gente, meu Pai, enfrentando o inferno. Tem gente que está tudo contra ela, mas ela está aqui buscando o Senhor. Ela está aqui pedindo a direção ao Senhor. Ela está aqui pedindo forças ao Senhor. Ela está aqui buscando ânimo no Senhor. Ela está aqui se renovando no Senhor. E ela vai sair daqui com o Senhor. E ela vai sair daqui sabendo o que tem que fazer. E ela vai sair daqui de cabeça erguida. Ele voltou para Ziclag, mas ele voltou vencedor. Ele voltou para abençoar, meu Pai, os anciãos. Ele voltou para abençoar os 200 que deixaram ele no momento difícil. E é isso que eu quero, que o Senhor levante essa criatura ao ponto dela poder abençoar quem já fez mal para ela, abençoar, meu Pai, quem ela quer abençoar e hoje não tem condições. Venha, poderoso de Israel, venha fortalecer essa criatura. Não deixe ela recuar, não deixe ela mostrar fraqueza, não deixe ela ser dominada pelo medo, mas que ela creia no Senhor, que ela creia que o Senhor é com ela, que ela creia, que ela sai daqui com a tua palavra, porque quando o Senhor fala eu sou contigo, quando o Senhor fala você vai vencer, quando o Senhor fala não desista, quando o Senhor fala a tua voz é mais forte do que os problemas, a tua voz é mais forte do que a situação. Tem situações que vêm para nos desanimar, tem situações que vêm para nos abalar, tem situações que vêm para nos derrubar, tem situações que só o Senhor muda, só o Senhor dando forças para nós enfrentarmos, mas o Senhor dá, porque o Senhor está vivo. O Senhor viu que Davi estava te buscando, defendendo de ti. Ele não foi na força do ódio, da vingança, ele foi na tua direção. Ajuda-nos para que não venhamos agir precipitadamente, ajuda-nos, meu Pai, para que não venhamos perder as forças diante das adversidades, das maldades. Venha, poderoso de Israel, e responde essa gente, responde a quem perdeu tudo como Davi, a quem perdeu o nome, a quem não tem mais crédito na praça para comprar nenhum pão, a quem está numa situação difícil, mas ela está
aqui, meu Pai, erguendo as mãos aos céus e te invocando, para que o Senhor venha respondê-la, meu Pai, assim como o Senhor fez com Davi. Ele encontrou Ziclag, queimada pelo fogo, convertida em cinzas, mas o Senhor fez com que ele se recuperasse, se levantasse em meio daquela situação difícil. O Senhor não permitiu que aquela situação vexatória prevalecesse. O Senhor não permitiu que os inimigos continuassem celebrando, festejando. Não, chega do mal, zombar dessa pessoa, chega dessa festa do diabo, lá na empresa dela, lá na loja dela. Quem sabe esse ano começou com o mal festejando, com o mal tirando dessa pessoa, mas esse ano vai terminar com ela dando testemunho, com ela celebrando, meu Pai, porque ela vai virar esse jogo, ela vai recuperar o que ela perdeu. Davi se fortaleceu em ti, não foi o amigo, não foi o parente, não foi o sócio, mas foi o Senhor que o animou. Então anima agora essa pessoa que só tem ouvido palavra de derrota, palavra de dúvida, que tem percebido os olhares de desconfiança em relação a ela, mas o olhar dela está dirigido para o Senhor. Ela não olha para o problema, ela não olha para a dificuldade, ela não olha para quem virou as costas, mas ela olha, meu Pai, para a tua grandeza, e ela confia que o Senhor vai se manifestar, que o Senhor vai à frente dela, garantindo a vitória, garantindo a derrota dos exércitos inimigos. Derrota agora, meu Deus, aquilo que se levantou para humilhar essa pessoa, e faz a tua glória resplandecer na vida dela. Faça silêncio, coloque as mãos na altura do teu coração. Eu imagino que na cabeça daqueles homens que estavam com Davi veio o pensamento: agora acabou, não vamos ver mais a nossa família, perdemos tudo, é o fim. Vamos fazer uma besteira, vamos matar Davi. Um misto de coisas, N coisas estavam dentro deles, um misto de sentimentos, ódio, raiva, culpando os outros. Mas Davi foi a ti e ficou bem. Do lado de fora estava mal, era uma questão de tempo, mas dentro estava bem. Espírito Santo, do lado de fora tem problemas, amanhã ela vai ter que acordar cedo para trabalhar, para lutar. Meu Pai, Davi teve que ir para a guerra, mesmo com a tua direção, ela vai ter que ir para a guerra, mas ela tem que ir para a guerra bem, ela tem que ir para a guerra sabendo o que fazer, com a tua sabedoria, com a tua direção. Ela não pode ficar perdida, ela tem que sair daqui de cabeça erguida, animada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ela não vai sair daqui chorando, porque ela já chorou bastante, e o choro pode até durar uma noite, mas de manhã tem que vir a alegria, tem que vir a resposta. Vem, meu Pai, vem fortalecer essa pessoa que estava desanimada, que estava pensando que estava tudo acabado. Fortalece o marido dela, que está com depressão, a esposa dele que não está aguentando a pressão. Meu Pai, fortalece os filhos que não estão entendendo nada. Ajude, meu Pai, o filho dela, a filha. Ajude, tem gente que envolve famílias, envolve crianças. Oh, meu Pai, ajude o teu povo que firmou uma aliança contigo. Tu destes a vitória, Davi. Tu és o Deus que pode tudo. Tu és o Deus que pode dar qualquer vitória. Não tem nada que o Senhor não possa. Pai, honra a fé dessa gente,
acaba com a festa da miséria, do diabo na vida dessa pessoa. Acaba com essa festa, acaba com essa festa. Eu não sei, meu amigo, o que você quer de volta, mas Deus vai te dar mais do que você pede. O Senhor restituiu a Davi, o Senhor deu mais do que ele perdeu. Traga, meu Pai, um tempo de restituição, porque essa semana inteira nós vamos orar pedindo restituição. Que o Senhor abençoe. Faça dessa canção a sua oração. O fogo. Haja o que houver, Venha o que vier, venha o que vier, irás. prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo Vivo do que creio. vivo do que Irás prover. irás prover de novo. Eu creio em ti. Creio em ti. Levante a mão da aliança. Diga: meu Deus, me ajude. O Senhor conhece minhas guerras. O Senhor sabe o que se levantou contra mim. Só eu e o Senhor sabe de tudo. Mas eu confio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, eu vou estar contigo, confiando em ti. E eu creio que o Senhor vai estar comigo e vai terminar bem. A história de Davi em Ziclag começou feia, mas terminou bonita. Começou mal, mas terminou bem. Diga: eu creio que esse ano eu vou terminar bem, para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja teu nome. Seja fortalecido na força e no poder de Deus, e vai dar tudo certo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.